Aleluia! Hoje é 10 de agosto, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está a maior prova do amor de Deus como Pai, por causa de cada um de nós, de dar o único Filho para resgatar filhos bastardos. Como eu, que vivi no homossexualismo, no tráfico, na marginalidade, como tantos outros mais. Então essa é a prova do maior Pai de toda a terra, de que nos ama. Essa é uma prova muito grande. Mas Deus também ministrou no meu coração que muitas pessoas têm dificuldade de adorar, de glorificar, de exaltar a Deus, porque o inimigo trouxe frustração no relacionamento entre filhos e pais. Quantos filhos não têm frustração com os seus pais terrenos? Foi uma estratégia do inimigo. Então se jogue na presença de Deus, porque o Pai verdadeiro, o Pai de todas as coisas e de todos, pode suprir esse vazio que tem no seu coração. Se jogue na presença de Deus, porque esse Pai te ama. E essa questão, meus amados, de ter frustrações, decepções com os pais, pais ausentes, pais violentos, pais envolvidos nas drogas, na bebida, em tanta coisa errada, resulta em traumas terríveis. E eu vivi isso na minha vida. Eu culpava o meu pai de criação pela minha mãe ter vivido um tempo de miséria e eu ter entrado nas drogas, no homossexualismo, tanta coisa errada. E eu dizia para todo mundo, eu envolvido nas drogas, quando eu encontrar o meu pai eu vou matar ele. E isso chegou até os ouvidos dele. Mas Deus chegou primeiro, eu me converti ao Evangelho. E um dia Deus usou um pastor na igreja para trazer essa revelação, dizendo que enquanto eu não liberasse perdão, a minha vida não mudaria. Então eu liberei perdão para o meu pai e eu comecei a mudar, fui até curado de diversas enfermidades. Até mesmo a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Muita coisa que muitos pais fizeram contra os seus filhos foi uma ação diabólica, justamente para trazer traumas e frustrações. E pense nisso que Deus está mandando falar para você. E quantas pessoas hoje estão até mesmo reproduzindo as mesmas atitudes dos pais? A violência, a droga, a bebida, o tratar da mãe. Eu já vi pessoas dizendo, meu pai tratava minha mãe desse jeito e eu comecei a tratar a minha esposa da mesma forma também. São traumas, são frustrações, são maldições. Meu Deus, são espíritos hereditários. E somente buscando a Deus a gente pode quebrar isso. Por outro lado, eu digo para vocês, tem pessoas que não conseguem ter acesso a Deus, porque é a palavra Pai, Senhor. Tem pessoas que não conseguem se quebrantar diante do Senhor. A pessoa não consegue erguer a mão para o céu, não consegue se render diante de Deus. E só buscando muito a Deus para que essa cura espiritual venha. Mas muitas pessoas, por terem frustrações no relacionamento com o pai, com a mãe, no passado, na infância, uma mãe que espancava demais, um pai que era violento, um pai que fazia atrocidade. Hoje essa pessoa não consegue ser um bom pai. Hoje essa pessoa não consegue ser uma boa mãe. Ela não sabe administrar as emoções no cuidado dos filhos. Às vezes os filhos ficam temperamentais iguais às mães. Às vezes os filhos dominam a casa porque os pais não aprenderam a ter autoridade. Porque foi aquilo que elas aprenderam, que os pais aprenderam dos seus pais. E hoje as pessoas estão passando para os seus filhos. E eu digo, somente Deus pode preencher esse espaço e somente Deus pode nos curar interiormente. Queridos, leia lá Romanos capítulo 8 todo e diz lá que toda a humanidade sofre angústia, sofre dores até agora, esperando a remissão, esperando libertação, esperando transformação dos filhos de Deus, como filhos de Deus. Eu tinha um certo receio de meus filhos passarem por alguma coisa que eu passei, de homossexualidade. Roubei, assaltei, trafiquei, fui líder de gangue, bebi, fui alcoólatra, viciado em todo tipo de drogas. E nenhum dos meus filhos seria atingido por essas coisas. Nunca usaram droga nenhuma, nunca fizeram coisas erradas. Todos eles estão na presença de Deus. Os dois mais velhos estão casados. O mais velho me deu uma neta, o mais novo vive comigo. E todos na presença de Deus. Porque a cura que chegou a mim, chegou até eles pelo poder da palavra. Por quê? Porque eu não fiquei passeando dentro da igreja. Eu não fiquei só frequentando a igreja. Eu mergulhei na presença. Quando eu encontrei meu pai, eu liberei perdão para ele. Abracei, beijei, pedi a bênção dele.
Por essa razão, como diz a palavra, honra teu pai e tua mãe. Eles erraram, meu pai errou, não porque queria, porque existia uma ação maligna para atingir a mim. Essas ações malignas que vieram contra os nossos pais foi para nos atingir. Então libere perdão, passe para outra fase, para que toda a sua história possa mudar. Em nome de Jesus, não carrega esse fardo. E infelizmente, amados, vou dar um mau exemplo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente, um homem que fazia a vontade de Deus, mas foi um péssimo pai. Um irmão estuprou a própria irmã e Davi não fez nada. Um outro irmão vem e mata esse irmão que estuprou a irmã, Davi não fez nada. Esse mesmo irmão que matou o irmão tentou matar Davi, que foi o filho Absalão. Porque era um pai que não era presente, era um pai que não disciplinava, era um pai que não orientava. Mas vai ver mais atrás. O que o pai dele fazia com ele? Pegava ele e botava para o deserto para cuidar das ovelhas, uma criança, um adolescente. Será que isso não trouxe frustrações para Davi? Deus está mandando te dizer, libere perdão para que a sua vida possa andar bem, para que você possa prosperar, crescer, que a sua família, que a sua história seja diferente da história dos seus pais. Viva na presença. Que você tem visto nas matérias da TV, um jovem de 14 anos esses dias atrás aí matou os pais dentro de casa. Deixou lá morto por vários dias, foi para a faculdade, foi passear, foi para o shopping como se nada tivesse feito. E outros casos mais que aparecem toda semana na TV. Aí eu te pergunto, não são traumas? Não são frustrações? Não são lacunas que não foram preenchidas? Como nós dizemos, eu e minha esposa, o homem tem um vazio do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Aí um monte de gente procurando psicólogo, analista, psiquiatra. Não, é só o poder de Deus que pode curar. Eu nunca fui em psicólogo nenhum e Deus me curou. E Deus não permitiu que esse mal passasse para a minha família, para os meus filhos. Então, em nome de Jesus, busque do Senhor ter uma cura interior total e completa. Só Deus pode curar o homem. E você precisa entender que isso são heranças familiares, espíritos familiares, maldições hereditárias. Porque uma pessoa reproduzir, viver o resultado de trauma criado pelos seus pais há 10, há 30, 40 anos atrás. Por quê? Porque o inimigo não quer que ninguém viva bem. Ele não quer que família nenhuma seja estruturada, que não haja paz no meio de uma casa. Aí você leva isso para dentro da igreja e você vê que as pessoas não conseguem ser submissas. As pessoas não conseguem obedecer, respeitar um líder. Não conseguem obedecer a Deus, a sua palavra. Não respeita a Deus, não honra a Deus. Que busque ser curado interiormente. Ore muito, clame por isso. Até mesmo por causa dos seus próprios filhos e família. A maioria dos povos que estão em volta de Israel praticamente são parentes. Lembra que Noé amaldiçoou o próprio filho chamado Cão? Tem um desses povos ali perseguindo Israel. Por causa de quê? De traumas. Mas Abraão teve um outro filho antes que foi Ismael, que foi desprezado, foi rejeitado, foi expulso de casa. Não trouxe traumas? Hoje é um levante contra Israel. Então preste atenção, o plano do diabo é sempre tentar frustrar, pesar, amaldiçoar, trazer traumas para as futuras gerações, para que essas futuras gerações não tenham acesso a Deus e fiquem com uma vida minguada, paralisada, sem desenvolvimento, e fica aquele círculo vicioso, um passando a maldição para o outro, o filho vivendo o que o pai é, a filha vivendo o que a mãe é, e as famílias não mudam, as famílias não são transformadas. Digo de novo, libere perdão para os seus antepassados, para os seus pais, porque você vai estar com a sua vida completamente limpa, sua vida completamente transformada, para você se tornar um adorador de excelência na presença de Deus, e você vai ver que Deus mudará toda a sua história, como fez comigo e com a minha família. Deus quer fazer isso contigo também, e liberar bênçãos sem medidas na sua vida. Sirva ao Senhor com fidelidade, seja um homem que ama ao Senhor com toda a sua força, entendimento, coração e alma.